Um experiente advogado do Quênia recentemente apresentou uma petição junto ao Tribunal Internacional de Justiça de Haia contra Israel e Itália, como também contra figuras históricas mortas há mais de 2000 anos pelo julgamento ilegal e pela crucificação de Jesus Cristo. Sim, você não ouviu errado. É exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Um advogado cristão fundamentalista entrou na justiça contra Herodes, Pilatos, Anás, Caifás e os soldados romanos que participaram da crucificação cruenta de Jesus, transgredindo assim os direitos humanos. Se você do outro lado se interessou por essa história real e história recente, então fique comigo, porque eu te conto tudo isso em mínimos detalhes, logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo, você que vem aí do norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Por gentileza, receba o meu cordial, sincero e fortíssimo abraço. Para você que vem fora do Brasil, por gentileza, também receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Muito obrigado pela presença de vocês. E quero aproveitar aqui para agradecer encarecidamente a todos os membros do meu canal. Pessoas que sustentam o nosso canal para que a nossa mensagem possa ter um pouco mais de independência das plataformas. Então, muito obrigado a você que confiabiliza, que credibiliza o meu trabalho. Muito obrigado mesmo por essa gentileza. Obrigado por este compromisso. Você que nos ajuda através do Pix. Mas para você que quer ser membro do nosso canal, presta bem atenção. Aqui na nossa descrição tem um link onde vai te direcionar a página e você pode ser membro tranquilamente e nos ajudar, tá ok? Se você do outro lado acha que de alguma forma já ouviu algo assim antes, provavelmente você deve estar certo. Porque esse advogado queniano chamado Dola Índides já fez o mesmo em 2007 e agora ele repete a mesma ação, a mesma dose. Sua petição em um tribunal em Nairobi foi indeferida, mas o homem, como um grande fundamentalista e radical da maneira como é, ele persiste, ele não desistiu. Em 2013, ele fez uma outra petição, ele apelou para a Corte Internacional de Justiça pela primeira vez, argumentando que a acusação seletiva e maliciosa de Jesus violou os seus direitos humanos por má conduta judicial. Também ele afirmou que houve abuso de preconceito e racismo. Eu não sei dizer para você se é felizmente ou infelizmente, mas o seu caso foi mais uma vez descartado recentemente, no caso agora em março deste ano. Dola voltou a apelar à Corte Internacional de Justiça, esperando finalmente chegar a uma conclusão, a um julgamento real sobre o caso. Abrindo aspas, ele disse o seguinte: eu insisto no caso porque é meu dever defender a dignidade de Jesus e fui à Corte Internacional de Justiça para buscar justiça para o homem de Nazaré. Fechando aspas. Em um outro momento, diante das câmeras, diante de uma coletiva, diante de uma imprensa nacional e internacional, ele disse o seguinte, abrindo aspas: sua acusação seletiva e maliciosa violou os seus direitos humanos por má conduta judicial, abuso de preconceito no cargo e preconceito e discriminação, disse o Dola. Fechando aspas. Em sua petição, o advogado, que já era porta-voz do judiciário do Quênia, afirma que o modo de questionamento utilizado durante o julgamento de Jesus, bem como a sua acusação, a sua audiência e sentença foram completamente ilegais. E ele não ficou satisfeito disso e por isso ele quis levar Herodes e Pilatos ao banco dos réus. E na sua escrita, na sua defesa, na sua peça de apresentação judicial, ele acrescenta que a informação usada contra Jesus era completamente frágil e provavelmente falha e que torturá-lo durante o julgamento era uma contradição com todas as formas de justiça. E ele está contestando veementemente esses procedimentos. Sem contar, Brasil, que este mesmo homem, este mesmo cristão, este mesmo advogado, ele acha que alguns dos presentes, algumas pessoas que estavam ali no julgamento de Jesus, essas pessoas foram longe demais por cuspir em Jesus, por golpeá-lo, por zombar dele, por declará-lo como digno de morte, por colocar uma esponja de vinagre na boca dele para que ele se saciasse na sua sede. E para defender a sua tese, ele se utiliza deste livro aqui.
ele diz que está tudo registrado dentro deste livro, aqui a Bíblia. Abrindo aspas, ele diz o seguinte: a evidência hoje está registrada na Bíblia e você não pode desacreditar da Bíblia. Disse Dola Índides, fechando aspas. Em diversas partes do seu depoimento diante da imprensa, diante do que ele estava falando, foi recortado a seguinte frase, abrindo aspas: eu sei que, com uma questão de fato e de verdade, temos um bom caso, com uma alta probabilidade de sucesso, e espero que seja feito. Fechando aspas. Porém, Brasil, diante dessas circunstâncias judiciais, eu não sei dizer se felizmente ou infelizmente, mas a Corte Internacional de Justiça não vê como este homem vê. Ela não vai se utilizar deste livro aqui para poder condenar pessoas. Quando eu falo de pessoas, eu não estou falando de uma pessoa de 2 anos, eu estou falando de uma pessoa de 2000 anos. Vai julgar o quê? Mas o advogado não está satisfeito somente em querer processar essas pessoas, ele quer processar Israel, ele quer processar a Itália. E o Dola Índides também disse que vai processar o imperador Tibério, o Pôncio Pilatos, o rei Herodes e vários anciãos judeus, todos mortos há mais de 2000 anos. Eu sei que você do outro lado não deve estar resistindo e está querendo rir, mas se você rir, você vai para o inferno, ok? Este mesmo advogado do qual nós estamos falando, ele acredita que os governos, na sua forma atual, para os quais esses indivíduos atuaram, ainda devem ser responsabilizados, mesmo que tenha sido 2000 anos depois. E por isso, Israel e Itália estão aí nos bancos dos réus por este advogado, baseando-se aqui na Bíblia Sagrada. Mas é isso daí, Brasil, é dessa forma que funciona o fundamentalismo, é isso que a religião gera nas pessoas. Ela gera ignorância, fundamentalismo, gera fanatismo, radicalismo, intolerância completa, profunda, plena, gera fantasia, gera ufanismo. Veja que o fanatismo exacerbado dessas pessoas gera até desconhecimento teológico, porque se ele soubesse, ele saberia que o próprio Jesus foi que quis entregar a vida dele. Jesus, por diversas vezes, disse que morreria, disse que seria açoitado, esbofeteado, seria escarnecido. Ele disse isso muito antes de todos esses acontecimentos. Isso segundo a Bíblia, mas ele não quer levar em consideração tudo isso. Até mesmo o próprio Jesus queria fugir da cruz. Ele falou: Pai, afasta-te de mim este cálice. Mas ele também não leva em consideração tudo isso. Segundo a própria Bíblia, tudo o que aconteceu com Jesus já tinha sido previsto pelo próprio Deus antes da fundação do mundo, para você ter uma ideia. Então não teria como Jesus ter fugido da cruz, porque já estava destinado, pré-ordenado, predestinado. Não teria condição de Jesus fugir daquela situação, teologicamente falando, ok? Mas o sujeito, o senhor aqui, o advogado, né, como sempre, quer buscar judicialmente um meio de poder chegar e condenar essas pessoas, processar essas pessoas. Veja que coisa impressionante e interessante a se notar e se observar. Veja que ele não está entrando na justiça em prol daquelas crianças que foram brutalmente assassinadas por Herodes, segundo a Bíblia, porque na história não tem isso não. Arqueologicamente, geográfica, ao mesmo tempo historicamente, não existe essa história. Essa história só tem aqui dentro da Bíblia, somente aqui, em nenhum outro lugar. Mas vamos levar em consideração, vamos dizer que realmente isso daqui tenha sido verdade. Veja que este advogado, ele não entra na justiça em prol daquelas crianças que foram brutalmente assassinadas por Herodes. Quando este rei, por exemplo, procurava, entre as crianças de 2 anos para baixo, procurava o menino Jesus. E isso de acordo com a Bíblia. Então cadê? Por que ele não processa? Por que ele não busca os interesses dessas crianças? Não, porque o interesse é só Jesus, dane-se o restante. E aí me vem outra pergunta: por que esse mesmo advogado ele não processa os anjos? Exatamente os anjos, por omissão de socorro, por não terem avisado aos pais das demais crianças sobre a perseguição de Herodes. Porque os anjos só avisaram a José e a Maria e aos demais pais. Então por
porque o advogado não processa, os anjos também. Já que ele é doido, vamos ser doido ao múltiplo. Outra coisa interessante, porque esse mesmo advogado, ele não entra na justiça contra Moisés por ter matado centenas de crianças do sexo masculino e ter poupado apenas as crianças femininas virgens, somente as virgens, e matasse todas as demais, para que elas servissem de objetos sexuais para homens de Israel. Por que esse homem não entra num processo judicial? Ele faz uma peça excelente, escreve um discurso para falar sobre Moisés e mostrar que Moisés foi omisso, mostrar que Moisés foi um genocida, mesmo um assassino de primeira qualidade. Por que não? Porque ele só quer defender os interesses dele, meu amigo. Se de fato e de verdade esse cara fosse uma pessoa honesta, ele faria o seguinte: ele entrava na justiça contra Samuel na Bíblia. É, exatamente, o Samuel que mandou matar crianças de peito, crianças que amamentavam, simplesmente porque os pais erraram, seguindo outros deuses. Isso talvez seja intolerância. Isso seja um baita de um preconceito, fazer um genocídio simplesmente por causa das decisões erradas, religiosamente falando, dos seus próprios pais. Mas por que esse advogado não entra em contato com a justiça para processar essas pessoas também? Porque não dá. É profeta, não é? É profeta judaico-cristão. O outro muçulmano diz: ah, mas ele é o profeta. Ele mandou atirar em mais de 90 pessoas, mais em 200 pessoas, explodir avião, explodir prédio. Mas ele é o profeta. Ah, por favor. Então, Brasil, já que ele está querendo processar essas figuras antigas, por que ele não processa o próprio Deus pelo dilúvio? Seria ótimo. Eu queria ver um camarada desse daí entrando na justiça para processar Deus. Diz: ó, quero processar Deus aqui porque, segundo o registro, está aqui escrito que ele matou aqui em Gênesis dezenas de centenas de milhares de crianças inocentes. E ele foi lá e matou tudo isso. Sem contar que ele matou também centenas de milhares de milhões, de bilhões, seja lá o que for, de animais também, né? Então, tá aqui, eu queria processá-lo. Não, isso aí ele não faz. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu sei que você do outro lado deve estar surpreso, mas é assim mesmo. É isso que religião gera nas pessoas. Você pode ficar surpreso com muita coisa que acontece entre o povo religioso. O povo religioso é capaz de fazer qualquer coisa, das mais imbecis, as mais intolerantes, absurdas coisas você pode esperar de uma mente de um religioso. Mas na mente de um crítico, dificilmente você vai ver esse tipo de comportamento. O religioso, Brasil, é aquela pessoa que estuda. Ela estuda sim, é uma pessoa estudada, mas é estudada por meios formais, convencionais. Mas ela não tem senso crítico. Ela não pensa. Samúcia, eu sou o Senhor que estou nessa casa. Comida fância. Digo que ainda tem um rolo de profecia a liberar nessa casa. Nove, sergue, revoar. Dispensei eu uma milícia de anjos nessa madrugada. Nerecóprios mai, sergia. Olha esse pergaminho de fogo que descerá no meio do meu churrasco. Ela não consegue refletir. Ela não busca coerência. Ela não se importa com os fatos da maneira como os fatos são. Mas vivem cegos, surdos e mudos para os absurdos do seu próprio livro. Quer dizer, ele processa pessoas, processa Herodes, quer processar Herodes e Pilatos sobre essas coisas, mas não quer processar Moisés, Samuel, Jeú, Josué e tantas outras figuras históricas, segundo a Bíblia, porque segundo a história essas pessoas nem sequer existiram, né? Não tem relatos delas. Mas essas pessoas não querem processar essas outras, porque essas outras são santas para eles. Mas Herodes não era de Deus. Se Herodes fosse de Deus, aí sim, não precisava de processo. Mas isso aí, Brasil, é o sintoma do fundamentalismo, do radicalismo. As pessoas, por exemplo, elas começam ouvindo uma história empolgante. Depois elas se tornam simpatizantes dessa história. Depois elas passam a ser fãs, crentes. E depois estão guerreando e defendendo com unhas e dentes essa mesma história. Como é que eu olho e vejo um crente? Eu vejo esses crentes como os torcedores fanáticos de um time de futebol que matam e morrem por seu time, ou matam e morrem por um grupo determinado, ou por determinados jogadores, mesmo que eles não ganhem absolutamente nada com isso e não sejam reconhecidos em nada. Mas é a vontade de se sentir importante em alguma coisa que faz com que essas pessoas tenham comportamentos como esses. Brasil,
Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje, que eu quando ouvi essa história eu falei, não é possível não, mas é crente? Então é possível sim. Então eu trouxe essa história para vocês, para que vocês pudessem conhecer. Muito obrigado por tudo, agradeço muito a vocês pela participação, agradeço pela confiabilidade, pela credibilidade que vocês dão ao nosso canal. Muito obrigado mesmo pela força, pela presença, pelos comentários e pelo like também, gente. Sim, outra coisa, se você do outro lado tem o interesse de querer estar sempre vendo os nossos vídeos, se você se agradou dos nossos conteúdos, então você se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma novidade, não perder nenhum dos vídeos que lançarmos por aqui, tá ok? Um forte abraço para você, muito obrigado por tudo e eu espero você num próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafé@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.